Estamos aqui na entrevista com os alunos da 4ª Região Eclesiástica que estão se formando e agora queremos te ouvir, saber do seu nome, sua idade, igreja de origem, seu estado civil, ouvir um pouco a seu respeito, de você. Né? Boa tarde, bispo, graça e paz. Meu nome é Diego Lopes da Silva Fernandes, eu tenho 26 anos de idade. A minha igreja de origem é a Igreja Metodista em Vermelho, o pastor é o pastor Maxwell Andrade Neri. Eu sou casado com a Daniela Fernandes e atualmente eu estou nomeado pelo bispo Pérez, aqui na 3ª Região, para a Igreja Metodista no Butantã, cujo pastor é o pastor Jonas Mendes Barreto. Diego, você que veio de uma cidade igual Vermelho, pequenininha, né? Nem a cidade, né? É um distrito, mas onde a igreja é forte, tem uma presença marcante, não só ali em Vermelho, mas em toda aquela região onde Maxwell, os evangelistas, os missionários trabalham. Como que você sentiu se chamado para o ministério pastoral? Como é que foi a sua vocação? Como é que ela surgiu? Conte um pouquinho para nós a respeito disso. Bispo, desde de pequeno, eu, assim como a Carol, também não fui criado num lar evangélico, né? E assim, desde pequeno, na igreja católica, muitas pessoas me falavam que eu tinha um chamado, né? E por ser da igreja católica, para ser padre, né? Eles me falaram que eu seria padre. Só que chegou um tempo na minha vida, se eu não me engano, por volta de 17 anos, que eu comecei a despertar, né, essa vontade, né, essa vocação, essa vontade de conhecer mais de Deus. E eu comecei a visualizar algumas coisas meio que estavam erradas na igreja católica. E aí eu resolvi sair da igreja católica nesse tempo, né? E pelo fato da igreja metodista ser muito forte lá em Vermelho, tinha muitos jovens em Vermelho, eu optei nessa época a ir para a igreja metodista, né? E aí você passou a ter a sua experiência de conversão. Isso, aí eu fui para a igreja metodista, tive muito apoio do pastor Maxwell. O pastor Maxwell foi um verdadeiro pai, né, para mim. E ali começamos a nossa vida espiritual. A igreja em Vermelho, ela é muito influenciada por esse lado pentecostal, assim, e é uma igreja assim que tem os costumes de subir no monte, buscar, e alegre, dinâmica de oração. Isso, e aí eu comecei a buscar o Senhor, e o Senhor ele retomou, fez renascer novamente esse desejo no meu coração de ser pastor. E eu relutava muito. E ao mesmo tempo que eu relutava, eu buscava o Senhor muito. E assim, eu me lembro que sempre o Senhor ele me respondia de forma positiva com relação ao meu chamado, mas eu ficava com medo por causa da responsabilidade. Porque eu via a vida do pastor Maxwell, a responsabilidade, a referência, e eu falei assim, isso é muita responsabilidade. Até que um dia eu me lembro, o pastor Suesley, né, ele era seminarista aqui no Butantã, ele foi convidado pelo pastor Maxwell para pregar em Vermelho. Eu me lembro até hoje que o pastor Suesley, ele pregou uma mensagem na seguinte forma, ele falou assim, olha, eu estava buscando o Senhor, a revelação para ver se era o chamado de Deus. E ele falou assim, a mensagem dele era, não desista do seu chamado. O Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar, Ele tem poder para te capacitar. E eu me lembro que eu saí daquele culto ali assim, maravilhado, porque eu estava buscando isso de Deus. Tocou no seu coração. Isso, aí eu falei assim, Deus, eu vou fazer uma campanha de oração num monte de 7 dias, eu quero que o Senhor me responde definitivamente, porque eu também estava nesse tempo de prestar um concurso, né? E aí eu comecei a buscar um monte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nada, Deus não falou nada. Aí eu me lembro que no sábado, antes de ir para o monte, eu resolvi ligar para minha, na época era namorada, Daniela, e ela estudava em Viçosa. E aí ela falou assim comigo, Diego, o pastor Marlos quer conversar com você. Quando eu peguei o telefone, o pastor Marlos falou assim, Diego, o pastor Otávio ele esteve aqui, ou ele me ligou, eu não me lembro bem, e ele está precisando de uma pessoa para ficar à frente do trabalho em Miraí, um obreiro, só que ele não está encontrando ninguém. Aí como você tinha conversado comigo e falou que me ajudava aqui em Viçosa se fosse preciso, eu indiquei o seu nome, ele falou que é para você ligar. Eu já senti que era uma resposta de Deus, aquilo ali.
Mas como o monte continuava até o domingo, eu falei assim, eu tenho que continuar. Aí eu me lembro, eu fui no monte no sábado, no domingo, antes de ir no monte, tinha um culto da igreja. Eu me lembro que eu fui no culto e eu falei assim comigo, Senhor, responde para mim a palavra que o pastor Marlos falou sobre mim, sobre o chamado. Eu quero que o Senhor me dê uma resposta definitiva. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Isaías 40:11, que diz lá, né, como um pastor acolherá em seus braços o cordeirinho, né, e guiará mansamente. É uma palavra muito bela que veio para confirmar o chamado de Deus para a minha vida. E a partir daquele dia eu fui para Miraí, fiquei lá 4 meses lá em Miraí. Depois teve a nomeação do pastor Márcio para Cataguás, ajudando Miraí. Eu voltei para o Vermelho, o pastor me colocou no ponto missionário da Estiva. E aí eu já entrei no povo e já comecei. Então, o meu chamado foi assim, através de oração da palavra do Senhor e também através do exemplo que eu tinha quando eu olhava o pastor Maxwell, que é o meu exemplo de pastor. Então, de lá para cá, você veio para cá, já são quase 4 anos. Sim. Aqui, certamente, você, como os demais alunos e alunas, você passou por várias experiências, dificuldades, problemas, amadurecimento, coisas boas, né? E você contasse um pouco para nós como que foi seu período aqui, de quase 4 anos na Faculdade de Teologia, aquilo que realmente Deus trabalhou no seu coração e acrescentou na sua vida, e serviu para amadurecer a sua experiência, o seu chamado. Né? Sim. Bispo, uma das primeiras dificuldades que eu enfrentei aqui em São Paulo foi em relação à igreja, porque a gente é nomeado em março e está muito próximo ainda daquele convívio que eu tinha com a minha família. Então, só que eu cheguei aqui e já comecei a ir para uma igreja, eu fui convidado para ir para uma igreja, eu já comecei, e assim, a igreja era muito diferente do ritmo que eu tinha de igreja em Vermelho. Porque em Vermelho a gente tinha culto sábado, domingo, segunda era culto dos jovens, terça culto de oração, você sentiu essa diferença? Quarta ponto missionário, assim, era um ritmo direto. Muito intenso. Eu cheguei aqui, era para ir na igreja só os domingos. É um choque, né? É um choque muito grande. Então isso foi um choque muito grande para mim. Então eu senti muita falta daquele convívio da igreja. E infelizmente aqui em São Paulo as pessoas parecem que são mais frias, elas não são tão receptivas, né? E aí isso também fez falta. E aí depois desse período na igreja, o que pegou foi a família. A família, eu tinha acabado de ficar noivo e vim noivo para cá, então quer dizer, eu deixei minha noiva lá. Os amigos também fizeram muito falta, porque você chega numa cidade dessa, você está em Vermelho, por exemplo, uma cidade muito pequena, um lugar pequeno, você só ouve falar, você ouve da Atena, e você só ouve falar que acontece morte, roubo. Então, quer dizer, você chega num mundo desse, impressiona. Então, a família fez muita falta. Mas, em contrapartida, né, o que me fez crescer muito aqui em São Paulo foi aprender a depender de Deus. Eu acredito que a minha vida mudou com essa questão, foi assim, crucial na minha vida. Você veio casado ou casou depois? Eu casei depois, casei no segundo ano, final do meu segundo ano. E é isso mesmo. O que você tem trabalhado no seu trabalho de conclusão de curso? Nós sabemos que o TCC ele é importante para a sua formação. Qual é o tema e como que você tem visto o seu trabalho, daquilo que ele pode contribuir para a sua vida e para o ministério na igreja? O tema do meu TCC é Missão e Discipulado, o exemplo de Jesus para uma igreja que busca viver, desenvolver o seu discipulado por meio da missão. Eu trabalho o texto de Mateus 28, de 16 ao 20, que é o comissionamento. E, assim, foi um texto que eu amei conhecê-lo melhor, porque eu trabalho o exemplo missionário de Jesus para a igreja. Porque muitas vezes, hoje em dia, a gente tem uma ideia que fazer discípulo, fazer missão é a gente desenvolver um método. Por exemplo, ou é encontro de casais, ou talvez célula, ou alguma outra coisa. E através desse texto, não é apenas isso. E o interessante é que esse texto ele traz a vida como discipulado, ou seja, o discipulado é um estilo de vida, ou seja, a forma com que eu vivo revela que eu sou um discípulo ou
ou se eu não sou um discípulo de Jesus. Então isso foi muito interessante, né? E eu acredito que as contribuições elas serão grandes no ministério pastoral e para a igreja, porque traz um novo paradigma de missão. Ou seja, não é simplesmente eu participar de uma célula que eu estou fazendo discipulado. Não, mas eu preciso dar testemunho de cristão. Eu preciso ser um verdadeiro cristão no meu lar. Se transformar pela palavra. Isso, eu preciso ser um verdadeiro cristão na minha faculdade, na minha escola. Eu preciso ser um cristão onde quer que eu vá. Eu seja um cristão, não simplesmente no culto e não simplesmente na célula, mas de fato é encarar essa realidade de Cristo na nossa vida. Amém. Nós sabemos que todo mundo que está aqui se preparando, se formando, no seu coração gera-se várias expectativas. Quais são as suas expectativas agora se formando, já voltando para a região ano que vem, 2014? Eu estava até conversando com os meninos, acho que uma das maiores expectativas minhas é ser nomeado, né? Eu acho que nós que estamos terminando esse culto, esse curso, nós temos esse anseio, esse desejo. Nós queremos servir ao Senhor como pastor na igreja metodista porque nós amamos essa igreja. Então nós queremos contribuir para o reino do Senhor e nós queremos contribuir como pastor porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou para isso. E eu gostaria de contribuir de fato como pastor, assim, na real essência da palavra, aquele que cuida, aquele que traz cura, aquele que proporciona crescimento, aquele que proporciona libertação, transformação, restauração. Eu acho que eu quero contribuir no reino do Senhor, de Deus com isso, sendo de fato um pastor zeloso pela igreja. Te agradecemos por essa entrevista, a todos e todas que estão nos acompanhando também, que sejam ricamente abençoados pelas palavras também do Diego. Amém.